saúde. Desde que foi proclamado rei no último sábado, os dedos aparentemente inchados do rei Charles III seguem chamando a atenção dos internautas que buscam saber o motivo desse problema. Sobre o assunto, o Dr. Emanuel Ribeiro comenta na coluna Clínica da Cidade de hoje. Dr. Emanuel, bom dia. Teve até um meme aí, um áudio que foi divulgado de uns bebinhos que disseram que aquelas mãos ali é cachaça. É ou não é? Bom dia. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, ouvintes da cidade. Mais uma vez, um prazer enorme falar com vocês sobre saúde. Realmente foi uma notícia que veio muito à tona aí depois, né, que o príncipe Charles, agora o rei Charles III, assume aí o reinado, né? E aí chamou muita atenção sobre até uma preocupação com a saúde dele, né? Em relação a essa questão das mãos inchadas, dos dedos inchados, avermelhados, né? E aí ficou um incógnito aí, o que será isso? Será que é um problema de saúde? Será que é uma deformidade que ele já nasceu, genética mesmo? E aí começou a discussão, né? Eu sabia que você ia perguntar isso, viu? Sabia. Mas vamos lá. Em relação à questão desse inchaço dos dedos aí, algumas pessoas começaram a correlacionar com o consumo de álcool, né? Que pode acontecer, não estou dizendo que é o caso dele, tá? Mas pode acontecer, o corpo, ele, quando tem uma ingesta aumentada de álcool, a pessoa, o corpo ele acaba sofrendo por agressões contínuas e aí pode acontecer um estado de desidratação. Porque quando a gente bebe, a gente inativa um hormônio chamado hormônio antidiurético, a gente urina muito. E o corpo, muito sabiamente, para equilibrar a hidratação do corpo, ele começa a segurar a água. Então isso aí pode ocasionar principalmente edema nos pés, né? Me parece que o quadro aí do rei esteja mais correlacionado com problemas articulares mesmo nos membros superiores, né? Existem doenças que podem causar realmente isso. Essa situação dele tem alguma coisa a ver, por exemplo, com doenças cardíacas, de repente também renais, hepáticas, alguma situação assim que possa provocar isso além da circulação e talvez de bebida alcoólica? É uma possibilidade, Mário. Quando o paciente ele tem alguma cardiopatia, né, alguma pneumopatia também, alguma doença no pulmão ou alguma doença hepática e renal, ele acaba atingindo outras áreas do corpo, né? Existe uma doença bem típica que é insuficiência cardíaca. Quando ela atinge um quadro mais avançado, a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva. O paciente ele pode causar edema, né, em membros superiores, membros inferiores e também nos pulmões. Ele não me parece ser paciente dessa doença porque ele tem, na verdade, uma distribuição bem homogênea, né, nas mãos em relação a esse inchaço. O que parece mais ser é uma dactilite, que é uma doença inflamatória que acomete articulações e aí os componentes articulares, né, como os tendões, os nervos, a pele, e aí realmente a bainha sinovial também das articulações. Isso é uma possibilidade. Eu andei dando uma olhada no tema, inclusive existem relatos muito antigos já que ele tem essa mão mais inchada, né? Chamou a atenção das pessoas na hora que ele foi assinar a carta lá, e as pessoas perceberam que tem realmente esse inchaço, né, bem importante. Mas o que parece ser é mais uma doença de origem articular. Agora, a próxima pergunta que eu faço é o seguinte, né? Quem tiver essa situação de inchaço, alguma coisa está errada, né, doutor? Não é normal você ter inchaço daquele jeito, né? Teve até umas piadas com aquele anel, nunca mais sai do dedo dele, né? Porque ele estava usando um anel lá de ouro e tal. E o tratamento para aquilo ali, primeiro vai ter que fazer exame para descobrir o que é, né? E depois o tratamento, né? Como é que é feito? Justamente, o edema de mãos e pés, né, a gente pode ter múltiplas causas, né, a gente precisa realmente investigar para saber o que é que está causando. O tratamento, como você bem falou, vai depender da causa, a gente precisa investigar, fazer exames laboratoriais, exame físico, ver o que é que está acontecendo, às vezes a gente precisa inclusive fazer exames como cardiológicos também para descartar causas cardíacas, né, para está acontecendo aquele edema ali nos membros superiores. O tratamento vai depender muito da causa, como eu falei. Se a pessoa apresenta edema em extremidades, ou seja, de mãos e pés, de origem cardiológica, o tratamento ele vai ser
tratar a causa, né? Tratar ali o coração que pode estar causando essa congestão no corpo. Se for de causa renal, o paciente ele vai ter que ter acompanhamento por um especialista, nesse caso o nefrologista, né, para estar acompanhando a função renal. Se for uma causa pontual, por exemplo, após uma libação alcoólica, que a gente chama, que é um consumo excessivo de álcool, que pode ser até agudo, pode acontecer isso, o paciente perdeu muito líquido urinando, ele tende a ficar um pouco mais inchado. O tratamento é hidratar, para que ele comece a repor a sua volemia. E se a causa for articular, aí a gente vai ter que investigar qual é a causa. Pode ser também uma doença autoimune, artrite reumatoide, psoríase, a dactilite, que pode estar causando aquele edema ali. Então o tratamento vai ser de acordo com a causa. E aí pode ser lançado mão de vários recursos, como fisioterapia, uso de medicações que podem desinchar, um diurético. Vai depender muito da causa, como eu falei. Vamos lá, quem está ouvindo a gente e está com algum sintoma de inchaço, seja nas mãos, seja nos pés, né, o que faz? Vamos lá. Tipicamente, as pessoas que têm muito edemas de membros superiores, a gente tem que investigar, tá? Se esse edema de membros inferiores, sobretudo, que é o mais comum, ele persistir, você precisa procurar um médico, né? Principalmente um angiologista, um cirurgião vascular, para descobrir a causa. Muitas vezes, esse edema pode ser, inclusive, por sedentarismo. A pessoa que não se exercita, passa muito tempo sentado, ele tem uma tendência a acumular mais líquido na região dos pés, porque a circulação está prejudicada. Então, como é que a gente trata? Estimulando a circulação, fazendo caminhadas curtas durante o horário de trabalho, fazendo um exercício físico, pelo menos 40 minutos durante o dia, ingerindo mais água para que a gente urine mais, essa água ela seja reposta e o corpo ele não tenha necessidade de reter líquido, tá? Porque é uma defesa do corpo reter líquido nesses casos. Se a causa for de origem cardíaca, a gente tem que investigar e tratar também essa causa, né? Porque muitas vezes o paciente ele tem uma retenção líquida às custas de uma função cardíaca alterada. Então é importante tratar, tá? Então assim, a gente precisa realmente procurar um médico, se tiver esses edemas, tanto membros superiores ou inferiores, para que sejam descartadas as causas e confirmadas outras, para que a gente tenha um tratamento assertivo. É verdade, é interessante, sempre é bom procurar um especialista no assunto para você depois não ter problemas. Se esse inchaço ele acontecer na pessoa mais jovem, né, tem Lucas aqui no estúdio, ele disse que ficou preocupado aí com a entrevista. E ele tem uma carinha de velho, mas é novinho, né? Tem preocupação com esse negócio da idade, doutor? Ou a pessoa acha que é novo eternamente, nunca vai ter problema, só vai ter problema quando ele tiver depois dos 40? Justamente, Flávio, é importante a pergunta, porque a gente precisa ter um cuidado preventivo com a saúde. A prevenção ela é sempre o melhor remédio, né? Não precisa a gente chegar ao ponto de ter que medicar uma pessoa para tratar uma doença. É muito melhor a gente identificar essa alteração no início e corrigir antes que se torne uma patologia, uma doença de fato. Se você é jovem, está sobrepeso, às vezes até obeso, não sei se é o caso do nosso colega, mas se esse edema aparecer, provavelmente isso é causado pelo excesso de peso. Se você não tem sobrepeso, está apresentando esses edemas, tudo, é importante você praticar uma atividade física inicialmente, para que a gente comece a estimular a circulação e a gente comece de forma natural a tratar o problema. O melhor remédio, de fato, é o remédio natural. É a gente tratar ali antes do problema acontecer. Caso essas medidas não melhorem, a gente precisa, de fato, procurar um especialista. Outra causa importante de retenção de líquido, de inchaço, é o consumo excessivo de sal. Então, geralmente o corpo ele começa dando sinais, começa com edema, a pressão começa depois subir, então é importante a gente realmente ter um consumo moderado. Comer sal não é perigoso para a saúde, mas a gente tem que ter uma ingesta moderada, tá certo? Adequada, para que a gente não tenha alterações a nível renal e cardiológico pelo consumo excessivo de sal. Então, fazendo essas eliminações, fazendo essas correções, esse problema ainda persistir, a gente precisa de fato de um auxílio de um especialista. Tá certo. Doutor, obrigado mais uma vez. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço, bom feriado. Meu amigo, é sempre um prazer falar com vocês, tá? Estou sempre à disposição. Um grande abraço para toda a equipe da Rádio Cidade, todos os ouvintes. Um abraço. Muito bem, a gente conversou com o Dr. Manuel Ribeiro, ele volta para a semana. Vamos passar aqui no